Eu resisti muito para fazer esse vídeo, mas não dá para não se posicionar, né? Não dá para não falar sobre esse caso. Então, o vídeo vai sobre essa questão, né, dessa menina de 10 anos que chocou o país, né? E pensar que a gente tem parece que um estupro a cada hora de meninas com menos de 13 anos. Mas desse episódio específico, né, que ganhou as notícias, né, da mídia toda, e pensar que ponto que a sociedade brasileira chegou, né? Que esgoto é esse que essas pessoas estão, que situação é essa onde uma menina de 10 anos, a gente tá falando de uma criança de 10 anos, estuprada a 4, ou seja, desde os seus 6 anos de idade, por um parente, ou seja lá quem for, não interessa, né? Que aconteceu, e uma ministra de Estado, essa Damares, essa pessoa que vai investigar, que promove funcionários do ministério dela para fazer movimento na frente do hospital, chamando os médicos de assassinos, chamando a menina de assassina. Ou seja, que ponto que nós chegamos na sociedade brasileira com esse governo de lunáticos, né? É o esgoto máximo da sociedade, é o esgoto máximo que o ser humano consegue chegar. É a coisa mais bizarra, mais absurda possível, imaginável nessa situação, né? A gente está falando de uma criança de 10 anos. Qual pai, qual mãe, qual pessoa com o mínimo de bom senso queria aceitar uma gravidez fruto de um estupro de uma menina de 10 anos, né? E pessoas discutindo ainda se é legal ou não, um indébil mental, líder religioso, questionando isso, né, a ação legal, né, da justiça, o aborto legal. Então, assim, sinceramente, se você acha que isso é política, que isso é de direita ou de esquerda, você é doente tanto quanto. E outra coisa importante, né, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida é religião. Né, o meu mestrado foi sobre isso, a pós, na verdade, né, e o mestrado foi sobre isso, sobre esse tema religioso, né, o que é a fé e tudo mais. E as pessoas vão debater baseado em religião, então são cristãos. Que Cristo é esse? Que Deus é esse que vocês acreditam? Que justifica chamar uma menina de 10 anos de assassina, de chamar médicos, fazer movimento na frente da igreja, do hospital, quer dizer, que religião é essa? Isso é do mal, né? Vocês são o que vocês negam, isso é do mal, vocês são do mal, né? É o máximo do absurdo essa situação. Não tem cabimento, não há palavras para descrever o tamanho do nojo que se sente disso. E pensar que isso é um discurso do presidente da República. Pensar que isso é um discurso dos ministros de Estado, né? E vão falar que não, que são contra o estuprador, são contra o ato. São mesmo? São mesmo? Né? Preocupou-se muito mais em denegrir a imagem da menina, da família, dos médicos, do que atrás do criminoso, do bandido, pedófilo, maluco que fez o que fez, né? Então, assim, sinceramente, se você não está incomodado, se não te dá nojo, não te dá asco essas pessoas aparecerem agora e fazerem movimentos religiosos em frente ao hospital, ofendendo a família, a menina e os médicos. Sim, se você não tem nojo disso, sabe, se não te causa um asco, uma coisa interna, sabe, uma vontade de vomitar, então muita coisa realmente está errado. É o máximo do esgoto humano, essa sociedade doente que a gente está vivendo agora, e muito culpa desse exemplo máximo de uma pessoa vil, de uma pessoa ruim, que só sabe destruir, né? Tudo, né? Não tem nem nada de construção, é só de destruição. E agora com esse exemplo bizarro, qual pai, qual mãe, qual parente
teria, não tomaria outra atitude, a não ser isso, desse aborto legal, de um crime de um estuprador de uma menina de 10 anos. 10 anos. E pessoas ainda, em nome de religiões, ou de uma religião, acham que tem o direito de fazer o que fazem. Então, sinceramente, a gente tem que debater isso, tem que mostrar para todo mundo o tamanho do absurdo e do nível do esgoto humano que o ser humano pode chegar. E, infelizmente, né, mas não por acaso, aqui no Brasil, nesse momento histórico, da pior fase da história do Brasil, com a ministra de Estado promovendo esse descalabro em relação a esse episódio.